compartilha e comenta. Já marca o sininho para receber as próximas mensagens, amém? Vai vir pãozinho quente do céu. Prepara o teu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus. Já vai abrindo a tua Bíblia aí em Mateus, capítulo 15. A gente vai meditar na palavra do Senhor. Vamos meditar numa palavra que tem queimado em meu coração. E eu tenho certeza que Deus ele vai falar com você nessa noite. Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21, nós vamos meditar na história da mulher cananeia. Uma história muito conhecida, mas eu tenho certeza que aqui a gente vai tirar lições para a nossa vida e aqui Deus ele vai renovar a nossa fé. Versículo 21 fala o seguinte: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois, vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Amém? Quando Tiago disse que eu iria trazer a mensagem hoje, eu já sabia que eu tinha que falar isso aqui para vocês, que era essa palavra que Deus tinha para nós nessa noite. E aí a gente vê essa mesma passagem, essa mulher cananeia, em Marcos capítulo 7 também, a partir do versículo 24 e 30, a gente também vê essa história sendo retratada, né, de uma mulher que ali é chamada de Ciro-fenícia. E aí, o que é que a gente vê no versículo 22? A gente vê que aquela mulher, ela clamava em alta voz, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Tem versões que diz miseravelmente endemoniada. Nós vemos aqui uma mulher que não era uma mulher judia, que não era uma mulher hebreia, que não era uma mulher eleita, mas numa região onde as pessoas ali não serviam, né, ao Deus, mas que serviam a outros deuses. Nós vemos aqui uma mulher que reconhece quem Jesus é. Ela começa a proclamar e aclamar com a certeza de a quem ela estava clamando. Ela clama e diz: Senhor, filho de Davi. Ela começa dizendo para ele: olha, eu reconheço quem o Senhor é. Eu reconheço que você é o Messias. Eu reconheço que em você há salvação. Eu reconheço que em você há poder para resolver o meu problema. Eu sei que aqui nessa noite tem muitas mães, né? Tem alguns pais. E a gente sabe que quando um filho está passando por um problema, a mãe se destrói, né? A mãe se desmorona. O menino teve uma febre. Só uma febre a gente já está desesperada. Vamos levar para o hospital. Agora imagine você. Sua filha está endemoniada. A gente vê algumas passagens onde a Bíblia nos apresenta coisas que os demônios faziam com as pessoas que estavam endemoniadas. A gente vê demônio fazendo a pessoa se debater, pessoas vivendo ali nos túmulos, né, vivendo nas catacumbas, vivendo nos cemitérios, pessoas que comiam carne humana. A gente vê coisas terríveis que os demônios faziam através dessa possessão na vida, né, das pessoas que são retratadas aqui na Bíblia. E a gente até hoje vê, né, conhece ou já presenciou. Se você não presenciou, pode ter certeza, se você é crente, em algum momento você vai ver algum endemoniado, né? Talvez aquele demoniado que não vá lá mudar a sua cara, a fisionomia, mas que tem atitudes, né, que a gente tem certeza que o diabo ele está operando ali.
E aquela mulher ela tinha um problema muito grande, um problema que ela não tinha como resolver, que o dinheiro não podia resolver, que a influência não podia resolver. Ela tinha um problema de origem espiritual. E ela não sai procurando outra pessoa, senão a Jesus. Ela ouve falar que Jesus estava passando naquela região. E ela diz, eu vou ali e eu não vou ser como aquela multidão. Eu vou fazer algo para chamar a atenção deste homem, porque eu sei que neste homem eu vou encontrar a salvação e a cura para a minha vida. E aí, irmãos, a gente já tira a primeira lição. Se você está aqui hoje e você tem um problema, você precisa saber a quem você vai apresentar o seu problema. Muitas vezes nós procuramos pessoas para resolver um problema que só Jesus Cristo vai resolver. Nós precisamos buscar de Deus discernimento de espírito, porque às vezes a gente está lutando contra coisas que parecem ser da carne, mas que são de ordem espiritual. E nós precisamos ter discernimento. Eu não estou dizendo aqui que tudo é demônio. Eu estou dizendo, às vezes é hormônio, né? Como meu marido fala. Mas o que eu estou dizendo é que nós precisamos de discernimento para entender aonde nós vamos buscar a solução. Só que, irmãos, para todo problema, a solução é Jesus. E nós precisamos, assim como essa mulher, buscar a Jesus. E como diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz que, ora, a fé, ela é necessária. Não tem como você buscar a Deus, não tem como você se aproximar de Deus, se você não crê que Ele existe. Quando eu me achego ao Senhor, eu preciso chegar diante de Deus, sabendo, peraí, eu vou fazer uma oração, mas eu vou fazer uma oração a alguém que existe, alguém que está vivo, alguém que não está mais morto, alguém que ressuscitou, alguém que tem poder. E ele diz, ora, quem se aproxima precisa crer que Ele existe. E segundo, que Ele é galardoador, ou seja, que Ele é recompensador. Jesus, Deus, Ele tem recompensa para todos aqueles que buscam a Ele com a certeza de que Ele existe. Então, se você está precisando de algo, se você está buscando ao Senhor, você não pode chegar diante de Deus com incerteza, sem saber quem Ele é. Você precisa chegar diante dEle e dizer assim, Senhor, eu sei quem Tu és, eu sei que em Ti há todo o poder, eu sei que em Ti há virtude, eu sei que em Ti há solução para os meus problemas. Em Ti, Senhor, há a solução. E eu creio, Senhor, que através da minha vinda aqui, o Senhor vai me recompensar. Só que aí, nessa situação, nós vemos uma mulher que chega com toda a ousadia diante de Jesus para chamar a atenção dele. E nós vemos aqui uma resposta de Jesus que nunca antes foi vista. Ela chega, ela clama, ela chama a atenção, só que Jesus não lhe responde palavra alguma. Olha, eu fiquei refletindo tanto sobre esse versículo, versículo 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Imagina, você que está aí com o seu problema, sabe que Jesus está ali, ou Jesus está lá no seu quarto, Jesus está na sua vida, Jesus está a um passo da sua oração, e você vai para Jesus e você dá tudo de si. Você dá a melhor adoração. Se você canta, você dá o perfeito louvor. Se você prega, você começa a pregar para Jesus. Se você fala em mistério, você fala todas as línguas que são possíveis sair da sua boca. E você chora e você ora. E você diz, eu dei tudo. E eu tenho certeza que Ele pode me responder. Mas você é frustrada. Você é frustrado. Porque nesse momento, Jesus não te responde palavra alguma. Quem aqui já passou por uma situação em que fez uma oração ao Senhor e que não obteve resposta? Todo mundo, né? Pois é. Como é que a gente se sente? A gente se sente esquecido, a gente se sente desprezado, Deus não está me vendo. Alguns dizem, eu vou me desviar, peraí que eu vou ali, eu pular um carnavalzinho, porque ele não tem nada na minha vida, não. Esses planos, esse projeto que dizem aí que Jesus tem na minha vida, não tem não, porque se ele tivesse, ele tinha falado comigo. Quantas vezes na nossa imaturidade, quantas vezes na nossa falta de conhecimento de quem Deus é, nós agimos por um momento como ele existe, mas depois, imediatamente, por causa de uma falta de resposta imediata de Jesus, a gente começa a agir como crianças mimadas que querem para ontem
aquilo que exige processo. Aquilo que exige processo, aquilo que exige tratamento. Aquilo que Jesus está fazendo para provar a nossa fé. Não para Ele, mas para que nós venhamos conhecer quem nós somos, quem nós temos sido e quem nós estamos sendo nele. Nós saímos, nós abandonamos aquele Jesus, filho de Davi, que antes dizemos, professamos, né, rasgamos as nossas vestes, postamos lá no Instagram, eu sou crente, e de repente, quero mais saber não. Só que aí, essa mulher, ela faz diferente. Ela escuta aquelas palavras, aquela não palavra de Jesus, ela sente aquele silêncio matador de Jesus. E aí, sabe o que os discípulos dizem? Ó, os discípulos aproximando rogam-lhe, despede, pois vem clamando atrás de nós. Enquanto Jesus não falou com aquela mulher, enquanto Jesus estava em silêncio, aquela mulher, ela não parava de gritar. Ela incomodava as pessoas. O que ela estava passando começou a incomodar as pessoas. As pessoas se sentiram incomodadas do tanto que ela clamava: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem compaixão de mim. E aí, Jesus vem, começa a abrir a boca. E eu imagino, se fosse eu, vendo que ele começava agora a trazer palavras, eu disse: pronto, agora a minha vitória vai chegar. Mas quando Jesus abre a boca para dizer para aquela mulher: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas do meu pai, da casa de Israel. Jesus abre a boca para falar qual era a missão que ele tinha vindo. Jesus deixa claro para ela: mulher, eu vim, não foi para vocês. Eu vim para a casa de Israel, eu vim para os filhos de Davi, de verdade. Então, olha, minha missão não é com você. Vai chegar o tempo que a minha missão vai ser contigo. Só que aquela mulher, ela não para. Aquela mulher, ela rompe o silêncio. Aquela mulher rompe a atitude que aparentemente era uma atitude, né, não, falta de atenção. Algumas pessoas podem atalhar como desprezo. Já viu? Às vezes a gente manda uma mensagem para uma pessoa no WhatsApp, a gente precisa resolver algo muito importante, a pessoa não responde. A gente já começa a pensar: a pessoa não gosta de mim, a pessoa não quer me responder, a pessoa me odeia, né? A gente começa a pensar coisas ruins. A gente começa a olhar para aquele silêncio e se perde nas nossas emoções. E nós precisamos aprender com esse silêncio de Deus. Nós precisamos aprender com esse silêncio de Jesus e romper a multidão. Quando nós olhamos para o silêncio de Deus, nós enxergamos, né, várias pessoas na Bíblia que passaram por silêncios que pareciam ser silêncios massacrantes, e que foram, na verdade. Porque o silêncio mata, né? O silêncio dói, o silêncio corrói. A gente vê Jó passando por um sofrimento que ele nem conseguia entender o porquê ele estava sendo tão provado, o porquê de um dia para a noite ele perdeu toda a sua riqueza, o porquê de um dia para a noite ele não tem mais filhos, ele não tem mais nada. E agora ele é tomado por uma doença. E naquele silêncio de Deus sobre a vida de Jó, as pessoas começam a apontar a vida dele. E a única coisa que tinha sobrado para a vida de Jó era a esposa. Até a esposa de Jó, naquele momento, se vira contra, né, Deus. Não foi nem contra Jó, foi contra Deus. A única solução. Mas Deus continuava em silêncio, porque Deus estava tratando, porque Deus tinha um propósito naquele silêncio, porque Deus, naquele silêncio, Ele não estava dizendo que eu te rejeito, mas naquele silêncio Deus estava dizendo: olha, eu estou te tratando, eu estou te curando, eu estou te revelando quem eu sou, porque Deus não precisou abrir a boca para Jó dizer: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Deus não precisou abrir a sua boca para Jó dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam, agora eu sei quem tu és, eu sei quem tu és. Se você está passando pelo silêncio de Deus, agradeça a Ele e diga: Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, se revela a mim. Senhor, se revela na tua face daquilo que eu ainda não consegui contemplar. Senhor, restaura a minha alma. Nós vemos também Abraão. Deus faz uma promessa a Abraão, a um Senhor, de que ele ia ser pai de uma grande multidão.
Passam-se 25 anos, minha gente. 25 anos e nada aparentemente acontece. Aí, às vezes, a gente faz como Sara, a gente quer romper o silêncio de Deus na força. A gente pega um H e diz assim, ó, te deita com ela. Porque foi isso que Sara fez. Deus tinha feito uma promessa a Abraão e a Sara, de que eles seriam pais. Mas passa o tempo, Deus continua em silêncio, Deus permanece em silêncio. Porque a gente quer as promessas de Deus na nossa vida e a gente quer que Deus já confirmando de palmo em palmo o que Ele está fazendo. Eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo esses dias. Esses dias eu estava orando, Senhor, o Senhor não fala comigo? Senhor, porque Tiago é assim. Tiago, ele espirrou. Antes de ele espirrar, Deus fala com ele, eis que te digo, varão, tu vais espirrar, entendeu? Deus fala com Tiago, acho que 24 horas por dia, todos os dias. Amém? Mas é verdade. Não tem uma coisa que vai acontecer que Deus não fala com ele. De repente ele está lá comprando pão. Daqui a pouco ele está saindo, vê um vaso, irmão, eis que te digo, né? E Deus fala com ele, ou até mesmo com ele, enfim, Deus vai trazendo revelações com ele. Só que comigo não, comigo o negócio é mais lento, né? É ali, no processo, não é feito caldo de cana, não, é industrializado, né? Tem muitos componentes. E aí eu estava esses dias dizendo assim, Senhor, o Senhor nunca mais falou comigo, meu Deus, ai Deus, eu acho que o Senhor não tem mais nenhum propósito na minha vida. Ai Deus, sei lá, aquelas coisas de crente, né? Todos vocês fazem isso. E aí eu fui para um evento. E aí eu, na noite anterior, eu teria dito, Senhor, se eu quiser, o Senhor pode falar comigo, o Senhor pode usar alguém para falar comigo, então fala comigo, Deus. Aí estávamos numa conversa, Deus começa a falar comigo. Aí eu, amém. Aí vai eu para uma outra conversa, aí Deus não usa uma pessoa não, usa duas para falar comigo. Aí eu, amém. Aí eu volto para minha cadeira. Sento lá na cadeira, estava na igreja, sento na minha cadeira, aí eu começo, Senhor, confirma a tua palavra. Deus, se foi o Senhor mesmo para falar comigo, confirma a tua palavra. Minha gente, Deus já tinha usado 3 pessoas para dizer a mesma coisa. Pelo amor, eles, minha filha, pelo amor de mim, se contente, se alegre, porque eu já falei com você. Mas esses somos nós. Nós somos insatisfeitos. Nós temos uma sede, uma necessidade, né, de que Deus cumpra, o que Deus fale, que Deus faça no nosso tempo. E nós precisamos entender que o tempo Deus usa para nos tratar. Deus usa para provar a nossa fé. O tempo Deus usa para moldar o nosso caráter. E nós precisamos entender que toda promessa, como diz aquele hino, passa pelo teste do tempo. E Deus está provando o teu caráter. Tem um cantor que ele fala isso antes de cantar um hino. Deus de aliança, Deus de promessa. Ele, na introdução, ele fala isso. Então, toda promessa, ela vai passar pelo teste do tempo. E Abraão passa esse período, Sara vai, traz uma serva, antecipa, arruma um problema. E é isso que a gente faz muitas vezes, porque a gente não tem fé para esperar um pouquinho mais, um aninho a mais, um tempinho a mais sobre o que Deus tinha para falar. E olha, quando Jesus está em silêncio, Ele está trabalhando, Ele está moldando o nosso caráter. Quando Jesus responde àquela mulher que Ele não estava ali, né, não para eles, mas Ele estava ali para trazer as ovelhas perdidas da casa de Israel, Ele estava dizendo para ela, olha, eu estou cumprindo minha missão. Eu não posso parar agora para poder resolver seu problema. Ele começa a trazer aquelas palavras para poder testar a intenção e tratar o caráter daquela mulher. E aquela mulher, ela rompe o silêncio, ela rompe aquelas palavras duras com algo que move o coração de Deus. E se tem algo que move o coração de Deus, chama adoração. Só que não é qualquer tipo de adoração, não é quando a gente levanta os nossos braços e bem bonitinho a gente diz, Senhor, aleluia. Não, é uma adoração de humildade, é uma adoração em humilhação, é uma adoração onde a gente entende, não só no nosso racional, não só nas nossas emoções, mas com tudo que nós temos, de quem é o Senhor. E aquela mulher, aí a Bíblia fala, ela porém veio e o adorou. Ela adorou, e eu imagino a imagem daquela mulher dizendo, Senhor, socorre-me.
Senhor, socorre-me. Senhor, só o Senhor tem a resposta, só o Senhor tem a solução para o meu problema. Talvez o que está faltando para você romper o silêncio de Deus na tua vida, talvez o que está faltando para você viver o milagre de Deus na sua vida, é uma adoração verdadeira, é uma adoração genuína, é uma adoração onde você rasga os teus pensamentos sobre o que vão pensar ao teu respeito. Porque muitas vezes nós chegamos diante de Deus, quando só tem eu e Ele, e a gente não consegue ser quem nós somos de verdade. Nós usamos palavras falsas, como se o Senhor não estivesse habitando em nós, como se o Espírito Santo de Deus não conhecesse os nossos pensamentos e as nossas intenções. Mas nós precisamos chegar diante dEle e rasgar a nossa alma com verdade. Entendendo que antes que saia uma palavra da minha boca, o Senhor tudo conhece. O Senhor tudo conhece. Então, quando você for buscar o Senhor, quando você for orar ao Senhor, rasga a tua alma diante dEle. Vai para Ele sem reservas. Vai para Ele sem máscaras. Vai para Ele nu, vai para Ele nua. Porque o teu Deus que te formou, Ele conhece cada detalhe do teu coração. Onde Jesus está, não há escuridão, não há trevas, há luz. Então permita com que a luz de Deus se expanda no teu coração, se expanda na tua mente e comece a limpar toda a sujeira. Isso leva tempo. Mudança da mentalidade, mudança do caráter leva tempo. Só que não é só tempo cronológico, é tempo com Deus. É tempo de relacionamento, é tempo de entender quem Jesus é tempo de gastar tempo lendo a palavra, orando, onde ninguém vai estar vendo, onde você não vai estar lá postando uma selfie ou fazendo um vídeo das suas lágrimas tão sinceras. O Senhor está te dizendo, vem para onde ninguém vê, faz para que ninguém veja, porque eu estou vendo. E essas raízes que você está curando, porque é necessário que o Senhor cure as tuas raízes, para que você cresça, para que essa árvore ela não venha dar frutos podres, nem frutos apressados. Para que ela venha dar frutos saborosos, é necessário curar as raízes. É necessário ser cortado, é necessário ser poldado, e ser poldado pelo Senhor dói. Dói. É Deus te confrontando com uma falha do teu caráter. É Deus te confrontando com aquilo que você não quer fazer. É Deus te mandando fazer coisas que você não quer fazer. Mas você, em obediência, você vai lá e faz. Você confessa pecado, você deixa pecado. Você agora não amava, mas agora você começa a amar. E o amor não é sentimento, o amor é um mandamento, é uma decisão. É uma decisão de amar quem te persegue, uma decisão de amar quem só te faz mal. Porque amar quem nos ama é muito fácil. E estender a mão para quem sempre está ali é muito fácil. Mas é quando te machucam, é quando te dói, é quando te desprezam, é quando dizem não para você, que nós precisamos revelar o caráter de Cristo que está sendo forjado em nós. É nesse momento em que nós vamos realmente dizer se aquilo que nós dizemos, Jesus, filho de Davi, era só algo de boca para fora ou se era algo verdadeiro. E aí Jesus vem, responde àquela mulher e diz, não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Imagina, tu conseguiu aqui resolver mais um problema. Tu já rompeu a multidão, já chamou a atenção de Jesus, já rompeu o silêncio. E a palavra que Deus dá é uma palavra dura. Vai lá, te conserta. Vai lá, pede perdão. Vai lá, devolve o que tu roubou. Vai lá, resolve aquele problema. Não foi isso que Jesus estava falando para essa mulher, mas é isso que Jesus está falando para a gente. Quando Jesus estava falando para essa mulher que não era lícito tirar o pão dos filhos para os cachorrinhos, ele estava reforçando que a missão na qual ele veio foi para o povo de Israel.
e que ainda não tinha chegado o tempo dele para os gentios. Porém, aquela mulher, ela diz para Jesus. Gente, sabe o que ela fez? Ela usou a palavra, porque o que Jesus falava já era palavra. Está escrito aqui hoje. Ela usou as palavras de Jesus. Ela fez uma oração. Porque você quer ter resposta na sua oração? Use a palavra. A palavra de Deus ela é poderosa, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma. Eu poderia vir aqui e falar de todos os meus pensamentos e ideologias, coisas bonitas ou coisas feias, mas isso não transformaria milímetro sequer da tua vida ou da minha vida. Mas quando eu declaro a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que esta palavra, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada. Ela penetra na divisão da alma e do espírito e ela discerne, ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Talvez nem você consiga discernir a intenção do seu coração, mas a palavra de Deus, pela palavra de Deus, você consegue ter a revelação de quem você verdadeiramente é. Esta palavra. E aquela mulher, ela disse, sim, Senhor. Ela usou a parábola que Jesus tinha utilizado para responder a ele. E disse, sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Outras versões dizem que as crianças jogam. E aí Jesus não aguenta. Jesus não aguenta o tamanho da fé daquela mulher. Jesus não aguenta, porque ela usou de sabedoria e de estratégia. Lá em Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8, vai falar, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Batei, batei, abre-se-vos-á. Quem pede, recebe. Quem busca, acha. Mas você precisa pedir a quem deve pedir. Você precisa buscar em quem você deve buscar. E aí, Jesus fala com ela, não para ofender aquela mulher. Só que aí eu parei para pensar. Se fosse eu e você, será que se Jesus tivesse dito, não é lícito pegar os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos, quando ele falasse essa palavra, cachorrinho, você não tinha dado uma meia volta e tinha dito, é o quê? Eu já me humilhei, eu já fiz tudo que eu tinha para fazer, e esse homem agora, que já deixou de ser Deus, me chama de cachorra. Minha gente, não está fácil não está fácil ser crente não. Não está fácil, porque só quem lida com gente sabe como gente é difícil. Eu, Rayane, sou difícil. Você é difícil. Nós precisamos de Jesus, o sangue dele transformando a nossa mente, transformando a nossa vida, perdoando os nossos pecados, renovando a nossa mente. Porque a gente está ali no dia bom, de repente uma palavra que vai trazer libertação, porque essa palavra que trouxe libertação para aquela mulher, a gente não quer. Eu aceitei tudo até hoje, mas a partir de agora eu não aceito mais não, viu? Tchau. Tchau, nem tchau o pastor dá. Vai-se embora e não volta mais. Quantas vezes? Quantos de nós fizemos isso? Quantas vezes nós fazemos isso? E o Senhor está dizendo assim, ó, era só isso. Eu estava só provando a tua fé. Eu estava só testando a tua fé. Eu estava só permitindo que essa pessoa, ela fosse usada para te fazer crescer. O Senhor está te dizendo, olha, eu quero te fazer crescer. Eu quero te fazer crescer em entendimento. Eu quero te fazer crescer em estatura. Quando a gente é menino, a gente fala como menino, a gente age como menino. Bebê não come cuscuz, bebê toma leite. Mas o Senhor quer te levar para um lugar onde você deixa de ser menino e você passa agora a ser um adulto. Você passa a ser um varão, uma varoa de estatura. E aí a gente quer acessar lugares em Deus sendo menino. A gente come cuscuz e se engasga. A gente mastiga charque e não tem condições de suportar aquela gordurinha. Você precisa discernir o que Deus está falando com você. Você precisa pedir de Deus discernimento. Senhor, o que o Senhor está querendo revelar aqui a mim? Porque Deus ele está falando. Deus ele está falando contigo e comigo nessa noite. E aí quando ela diz, Senhor, até os cachorrinhos comem das tuas migalhas,
Jesus não resiste e libera aquela palavra poderosa. Jesus diz: ó mulher, grande é a tua fé. Nós só vemos Jesus dizer isso para duas pessoas. Uma é essa mulher e o outro é um centurião. Onde ele foi buscar Jesus porque um servo dele, um servo estava doente. E ele chega e diz assim: olha, não precisa nem ir. Uma palavra tua é suficiente para mudar a minha história. Jesus diz: olha, homem, eu nunca vi uma fé dessa. Oh, irmãos, Jesus está buscando em nós uma fé que é fundamentada na palavra, uma fé que é viva, uma fé que se move, não pelo que nós vemos, mas pelo que Ele nos diz. O Senhor nos diz, né, que se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, Ricardo estava me explicando ontem de novo, não foi? O que era um grão de mostarda. Disse: olha, um grão de mostarda, ele é tão duro e resistente. A nossa fé precisa ser como um grão de mostarda, resistente. Resistente, ela pode ser pequenininha, mas ela não se esmaga facilmente. Ela pode ser pequenininha, mas ela não deixa de crescer, de florescer. E aí ela diz: mulher, grande é a tua fé. E quando nós temos fé, nós podemos acessar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E Ele diz: faça-se contigo conforme, né, o que tu queres. E naquele momento a sua filha ficou sã. Irmãos, o sofrimento daquela mulher passou. O sofrimento daquela mulher foi cessado porque ela decidiu ousar. Só que enquanto eu estava meditando nessa palavra, o Senhor me falava de algo além, contido aqui nessa passagem, que muitas vezes nós deixamos passar. Jesus, quando diz para aquela mulher sobre o pão dos filhos, Ele estava dizendo que existe algo reservado para quem é filho de Deus. E quem aqui é filho de Deus? Você tem certeza que você é filho? Como é que eu tenho certeza, Rayane, que eu sou filho? Que eu sou filho? Abra aí em Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 4. Gálatas capítulo 4 e 4 diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Irmãos, glória a Deus. A mesma passagem onde Jesus diz: olha, eu vim para os que são, né, da casa do meu Pai. Lá em João ele vai dizer que Jesus veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. E porque os rejeitaram, Ele deu-lhes poder para todos quantos crerem no nome de Jesus serem feitos filhos de Deus. Então, a partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, que você disse: Senhor, eu creio em Ti, eu entrego a Ti a minha vida, você foi feito filho de Deus por adoção. E Ele está dizendo que até quem é filho adotado, existe uma herança. E Ele está dizendo: olha, esse pão, que essa mulher queria apenas as migalhas, eu tenho preparado para você. O Senhor está dizendo: eu tenho pão para você, eu tenho uma mesa para você, eu tenho uma posição para você, eu tenho um cuidado de você. Porque um pai, a Bíblia fala que ainda que um pai, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que amamenta, todavia eu, Senhor, não me esquecerei de ti. O Senhor, Ele não se esquece dos seus filhos. Sabe por quê? Porque Ele tem gravado na palma das suas mãos o teu nome. O sangue de Jesus que te comprou, que te perdoou, Ele fez com que gravasse na palma da mão dEle o teu nome. E todas as vezes que Ele estira a sua mão para abençoar, Ele olha lá e Ele vê que o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário pela tua vida. E porque Ele foi derramado pela tua vida, há um pão para os filhos de Deus. Há provisão para os filhos de Deus. Há milagre para os filhos de Deus.
Você não precisa mais se contentar com as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Quantas vezes nós aprendemos opostos do Evangelho? Um pastor fala sempre aqui, né? Tem o Evangelho da prosperidade e tem o Evangelho da miséria, onde você não pode nada, ou onde você pode tudo. Mas em Jesus não existe extremo, porque a gente entende que nada é nosso, tudo vem dele. E se eu sou filha, há para mim um milagre, há para mim uma bênção, há para mim uma herança. É a herança sim de entrar no céu, mas há uma herança aqui na terra, há uma herança de provisão, há uma herança de milagre, há uma herança de proteção, há uma herança que cerca a tua casa com salvação, com libertação, com cura, com transformação. E nós precisamos acessar isso e dizer: Senhor, eu quero, Deus, acessar a tua herança na minha vida. Eu quero acessar a tua herança. Eu quero me sentar nessa mesa. Eu quero beber, Senhor, da tua fonte que jorra para a eternidade. Eu quero comer esse pão que sacia a minha fome, onde não há preocupação. Esse pão fala de não há preocupação. Meu filho, ele não precisa se preocupar com o que ele vai comer, porque ele sabe que a mãe, que o pai dele vai prover o sustento para casa. Quando falta, ele diz: manhã não, que ele não me chama de mãe. Ele fala: mãe, acabou meu salgadinho, acabou meu danoninho. E ele está viciado em gelatina. Então, acabou a gelatina dele. Eu tenho que comprar, fazer gelatina nova. A mesma coisa é você, meu irmão, minha irmã. Você pode acessar a mesa do seu pai. Você pode sentar nessa mesa e dizer: Pai, eu estou aqui hoje, eu preciso disso, eu preciso disso. Agora deixa eu te falar, começa acessando essa mesa, pedindo ao Senhor uma transformação verdadeira do teu coração. Porque o Senhor, Ele não vai te dar uma bênção que você espera, e muitas vezes essa bênção é financeira, se você não estiver preparado para receber. Sabe, o Senhor, Ele não vai te dar. Eu não dou R$100 na mão do meu filho. Eu não dou. Eu vou lá e compro presente. Ele não vai saber o valor de R$100. Ele não vai saber o valor de 200, de 300. Qualquer brinquedo que eu compre, seja do atacado dos presentes, ou seja da Estrela, ele não tem cuidado, ele quebra, porque ele não sabe o valor. Agora eu, como mãe, que paguei o preço, eu sei o valor que foi investido ali. Aí eu fico: meu filho, olha, quebre esse, mas esse não, porque esse aqui foi caro demais. A mesma coisa é o Senhor contigo. O Senhor está te dizendo: olha, eu estou te preparando, eu estou te forjando, eu estou te ensinando. Às vezes a gente é jovem, a gente quer casar. O sonho de toda jovem é casar. E aí a gente vai, motivada por tantas coisas, né? O desejo de ser amada, enfim, tantas coisas, a gente vai e se casa. Só que às vezes a gente não estava preparado para aquela bênção. Aí o que devia ser uma bênção se torna o quê? Uma maldição. Um casamento que devia ser santo se torna um casamento de inferno. Porque não tem sabedoria. A mesma coisa é o homem. Aí às vezes a gente pede tanto: Senhor, abre uma porta de emprego, abre uma porta de emprego. Senhor, alaga minha tenda. Senhor, amplia meus negócios. Senhor, manda cliente. Mas tu não consegue dar conta de um cliente. Tu não consegue dar conta do emprego que tu tem hoje. Como é que o Senhor vai alargar tuas tendas? Como é que o Senhor, Ele vai te fazer crescer? Como é que o Senhor vai te fazer prosperar? Se com o que você tem hoje você não tem dado conta. Se o que você tem hoje você não tem valorizado. Se com o que você tem hoje você não tem se mostrado maduro. E é para esse lugar de maturidade que o Senhor está te chamando. Para esse lugar de entendimento. Para esse lugar de crescimento. De transformação. Então não fuja do lugar de transformação. Se permita ser transformado, ser transformada pelo poder de Deus. E não é só falar em línguas, porque falar em línguas é muito bom, mas o poder de Deus, Ele está aqui nessa palavra. Então não fuja do processo, não fuja do processo de Deus. Peça ao Senhor: Senhor, faz o meu coração um coração transformado. Cria em mim, Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Eu posso orar? Eu queria te convidar para ficar de pé, para nós orarmos por essa palavra. Eu sinto de Deus, sabe aquele calor gostoso? Não é um calor que incomoda, mas é um calor que aquece. O Senhor, Ele está aquecendo a nossa alma.
O Senhor está trazendo o conforto do colo de um pai. O Senhor, Ele está trazendo o conforto do amor verdadeiro. Eu estava ali, o Senhor me lembrava dessa passagem de Isaías 43, versículo 1 e 2, que diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel, não tenha medo, porque eu te remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Olha, primeiro o Senhor, Ele está te dizendo que você é dele, que Ele te remiu, que Ele guarda você. Não tenha medo, porque você vai passar pelas águas, você vai passar pelo fogo, você vai passar por situações difíceis, mas Ele está dizendo: eu cuido de você, não tenha medo. Fecha os teus olhos nessa hora. Começa a falar com o teu pai, começa a abrir o teu coração diante dele. Rasga a tua alma diante do Senhor, porque Ele conhece o que tem no teu coração. Ele sonda os teus pensamentos. Ó Senhor, Tu que sabe de todas as coisas, Tu que sonda o nosso pensamento, Tu que conheces o nosso andar, o nosso assentar. Ó Senhor, vem sondando agora, Pai, nossos corações. Deus, vê se há algo em nós que precisa ser transformado. E nessa hora, vem trazendo luz, vem trazendo clareza, Senhor, para aquilo que nós precisamos ser intencionais, para aquilo que precisa ser arrancado, para aquilo que precisa ser derribado, para aquilo que precisa ser transformado, Senhor. Vem, Senhor, vem agindo na nossa vida, vem transformando o nosso caráter. Para, Senhor, assim como aquela mulher que clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, ela reconhecia quem Tu és, Senhor, que nós possamos clamar em verdade, dizendo: Jesus, Tu és o meu Salvador. Eu reconheço que só em Ti, Senhor, a salvação, que só em Ti, Senhor, a esperança para o meu problema, Pai. Oh, Senhor, Tu és a nossa cura, Tu és a nossa salvação, Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Deus. Então vem nessa noite, Senhor, trabalhando, Senhor, no coração de cada um que aqui está, Senhor, trazendo cura, Deus, trazendo transformação, mudando corações, mudando mentes, Senhor, liberando, Senhor, liberando acessos. Senhor, libera acessos, Senhor, sobre a vida de pessoas aqui nesta noite. Oh, Jesus. Oh, Deus, o Teu pão, a Tua provisão, vem derramar sobre a vida dos Teus filhos aqui nessa noite. Senhor, e aqueles que ainda não são Teus filhos, que eles não venham se contentar apenas com as migalhas, mas que eles venham assentar nessa mesa de salvação, nessa mesa de cura, nessa mesa de remissão. No nome de Jesus, Pai, eu Te peço e eu Te agradeço. Amém.